E aí, Surik, puxa um cepo e bora trocar uma ideia aí na nossa mesa de taverna. Então, tava conversando aqui esses dias com a minha namorada e ela disse que gostou muito quando a gente contou algumas histórias dos nossos personagens. E eu pensei, pô, a gente pode transformar isso num quadro, né? Até a gente já falou algumas vezes em convidar o pessoal aí para contar sobre o seu personagem predileto, ou também não precisa ser exatamente um personagem, pode ser uma cena, né? Uma cena que ficou marcada na tua mente, ou uma parte inteira, um combate, não sei, qualquer coisa assim que te lembre. Eu acho que o que é até legal é dizer assim, um, um momento memorável que você contaria para alguém quando você vai falar de RPG. Tipo assim, ó, isso aqui me faz jogar RPG. Isso aqui é o creme de la creme. Uhum. E aí, tu tem alguma coisa em mente sobre isso, Sui? Cara, então, eu tava. Até quando tu chamou pra falar desse tema específico, né? Tipo, quando tu contou que tinha pensado isso com a tua namorada, eu. Eu achei bem difícil. Porque eu teria três personagens, assim, que foram muito marcantes pra mim. Pô, ter experienciado as aventuras com eles. Foram três, assim, que eu consegui jogar relativamente bastante. E são antigos, porque foram da época que, tipo, eu tava recém descobrindo, sabe, o RPG, assim, mais de campanhas fixas. Porque eu tinha jogado até então, pô, coisas mais curtas e tal. E aí, o primeiro que me vem, assim, é, é o do. Que a gente jogou lá com o pessoal da física. O Bruno, o Vander. O Vander era o mestre. E aí tinha o Nicolas e o André. E aquele é muito legal porque foi tipo, uma das principais experiências. E quando eu digo experiência, tudo que a gente estava falando aquelas outras vezes, de se juntar com os amigos e, tipo, num local sempre, todo mês, ou enfim, a cada 2 vezes por mês, pra jogar RPG. E, tipo, de ficar horas, sabe? De ficar, tipo, das 9 da noite, depois da janta, até as 6 da manhã jogando, sabe? E era, tipo, pelo menos uma vez por mês fazia isso. E, além disso, teve uma situação muito engraçada, que, tipo, quando a gente tava criando nossos personagens, e eu já vou chegar nele, eu... A gente rolou as raças e as estatísticas, né? Tipo, os atributos. E foi. Não, ninguém planejou. Mas a gente rolou exatamente, eu acho que as nossas raças lá do Tormenta. Tipo, porque a gente via muito, por exemplo, o André como um anão, sabe? Tipo, na personalidade dele, sabe? Tipo, o Bruno humano. O Nicholas eu não vou conseguir lembrar agora qual que era a raça dele, velho. Mas Sempre é parecido cada um tem É, um jeito parecido, e a gente consegue enxergar, né? é. Isso é engraçado. Era muito massa, porque daí o André ficou anão guerreiro, tipo, muito André, assim. Todo mundo olha pro André e diz que ele é um anão guerreiro. O Bruno, um humano ladino, velho. O Bruno pra mim sempre foi um humano ladino. Eu acabei daí então caindo de Quarim e peguei feiticeiro. E na época, tipo, pra mim fazia muito sentido aquela classe, aquela raça. E foi muito legal. E aí eu comecei a fazer multiclasse, nossa, eu tava descobrindo, ao mesmo tempo a gente tava descobrindo o cenário, tava descobrindo o sistema e tava descobrindo, tipo, o que eu gostava, sabe? Tipo, nas classes e o que eu me identificava mais. Então, esse seria, tipo assim, o personagem mais legal. Ele ficou uma bosta, assim, em questão de. ah, em questão de status mesmo, sabe? Tipo, de digamos, ser bom, sabe, no sistema ali e tal. Não Mas era ele era muito combadinho, não era divertido. funcional. Não era funcional, mas era muito divertido e eu gostava muito de jogar aquele personagem. Ele era ele. Ponto. Exato, pô, não tinha.
Eu acho que isso é sensacional na RPG, que acho que a gente falou um pouquinho sobre, em alguns momentos, sobre a criação de personagem, né? Mas que todo mundo começa combando com a ideia de, Uhum. tipo, vou combar meu personagem pra ele ficar forte. E depois de um tempo, todo mundo quer, tipo assim, pô, eu vou fazer um pizzaiolo. Eu vou fazer um negócio que não funciona, mas que vai ser divertido. Todo mundo vai pulando, tipo assim, não quero ser só o herói fodão mais. Agora eu quero ser o cara que vende pão. E Sim, vou dar porrada em uns goblins. Acho que sim, todo mundo até teve essa o. migração, quem ficou no RPG, né? Sim. É, na verdade ele não era funcional justamente porque eu tentei fazer um combo, assim, muito louco, porque eu queria maximizar a CA, né, que é a defesa lá, a defesa do Tormenta. Então, ele tinha, sei lá, 90 e poucos de CA, tipo, era um número estrondoso, assim. Só Meu Deus. que... só que aí por isso, inclusive, eu morri pro Samurai, porque crítico acaba sobrepondo. Se tu crita, não Sobrepondo importa se arma. tu tem CA ou não, né? Sempre acerta. Então eu peguei de primeira o cara que tinha mais crítico e daí minha CA não funcionava. O counter natural do O teu counter. combo. Né? É, sim. Mas era muito legal, porque o meu papel, na verdade, era me jogar lá no meio de batalha e ficar, tipo, eu fazia clones de mim, o cara era feiticeiro, swashbuckler. E aí eu ficava com um Uhum. monte de clone lá no meio da luta e as pessoas me atacando, só que erravam. Daí, tipo, swashbuckler tem evasão, daí quando vem bola de fogo tem como desviar e tal. Era bem legal. Então, ainda assim, era um combo forte, mas acabou que tu caiu contra o teu Nemesis. E acho que É, isso que pode ter tornado tão memorável, né? Aquela que, é. tipo assim, nossa, eu tô infer- invencível. E, Aí tipo de assim, repente, será que foi algo pá. planejado do mestre ter colocado aquele samurai? Ou tu acha que foi, tipo, só o destino querendo te ferrar ali? Teve um pouco dos dois, eu acho. Porque eu lembro que o Vander, ele tinha feito várias fichas e ele rolou os nossos encontros. Então foi aleatório, tipo, ele rolou na nossa frente ali e tal, o que que acontecia, né? Então eu sabia que tinha um que poderia ser e eu caí com ele. Então foi tipo, sabe, Se ele coisa mexeu da um pauzinho, tu não sabe. Não tem É, certeza. seria. Não tem como ter certeza. É Mas foi interessante. muito massa. Eu acho que esse. Acho que o Tormento tem bastante isso, né? O extrapolado ali, ele acaba Uhum. sendo um pouquinho. Puxando ali, sendo memorável, né? Porque tem umas coisas muito quebradas. E às vezes tu quer um negócio bem fora da realidade, né? Trazer uns, uns heróis ali tão fortes em algum aspecto, mas depois tu acaba sendo fraco em outro. Sim. E o meu caso é bem parecido, até porque também é por causa do Tormenta. E é justamente também de algo extremamente quebrado. E aí tu vai lembrar, né? E se eu estiver falando algo errado, tu pode até me corrigir, porque faz muito tempo, né? Mas Ah, é o grande Leturion. Eu acho que é difícil falar um pouquinho porque ele tem várias camadas, né? Mas ele uhum. só funcionou porque eu roubei, né? Eu roubei falando com o mestre combinando, né? Que no caso o Surik era o mestre e eu criei esse personagem com a ideia de ser um mentiroso, né? Então o que que era? Antigamente no Tormenta tinha uma classe, eu não vou lembrar exatamente o nome da classe, mas ele Ah, era o mestre dos disfarces, se eu não me engano. acho que é isso. Era meio que uma variação ali do bardo e puxando para um ladino. Então ele ficava no meio termo entre os dois. E o que que o mestre dos disfarces fazia? Tu conseguia criar um disfarce e ele tinha um negócio muito roubado que nas tuas habilidades de enganação, tu recebeu 4 vezes o valor da tua habilidade. E o meu personagem ele já tinha 20 de carisma. E eu tinha mais alguns bônus em enganação por causa de background, combos que eu fiz para aumentar a enganação. Então a minha enganação era extremamente alta, com um carisma extremamente alto. E quando eu quadruplicava isso com mestres disfarces, eu tirava valores absurdos, tipo de chegar entre 40 e 60 numa rolagem. Então, tipo, era impossível não passar num teste. Eu podia usar aquela habilidade, acho que
Depende do nível, mas eu ia conseguindo usar várias vezes no dia. Então, tipo, chegou um momento que eu acho que eu tava usando 4 vezes no dia. Então, eu tinha, cada dia, eu tinha 4 vezes, 4 testes que eu não tinha como falhar. E isso era muito quebrado. E o que que eu combinei com o Ed? Que no resto, o meu personagem não fazia nada, ele era um inútil. Ele não tinha nenhum fator, ele não ganharia de ninguém na luta. Ele nunca. Ele só conseguiria resolver as coisas na lab ou passando nesses testes de skill, né? E ele. E eu combinei com o Ed de fazer algumas coisas de antemão. Por exemplo, eu fingia ser um mago muito poderoso. Porque o disfarce do meu personagem era o Leturion. Não, o nome de verdade. O personagem era uma Halfling mulher até. Só que Ninguém nunca ela descobriu. assumiu. Ninguém nunca descobriu. Ela assumiu a persona Leturion, que era um anãozinho com um chapelão grandão. E ele era um mago muito poderoso. O que ele falava, né? Ele carregava um livro enorme também. Só que era tudo mentira. E ele tinha magia de ilusão. Então eu usava magia de ilusão, usava magia. Aí eu criava imagens, ilusões, barulhos, coisas. E eu sempre plantava alguma coisa no cenário. E quando eu ia plantar, eu mandava uma mensagem pra Ed. Ó, eu coloquei tal coisa no cenário. Por exemplo, eu fui lá e eu deixei uma árvore pré-disposta a cair. E eu ia lá e criava uma magia que soltava um trovãozão. Então eu fazia a luz do raio, o som. E aí, sei lá, eu puxava um dispositivo, tipo uma corda que ia derrubar aquela árvore. E daí a árvore caía com aquele raio e deu, tipo... Aí a galera, pô, a gente level 1. E eu sou um mago muito poderoso. Eu ficava fazendo as coisas de mentira. Eu fazia a árvore pegar fogo, tipo, deixava as coisas pré-prontas pra parecer, pra eu mentir pra todo mundo. E como eu combinei com o Ed, eu fiz as coisas fazerem sentido, eu meio que coloquei só engenhosa, e se esse dado for baixo, eles vão descobrir que é mentira. Só que eu usava meu mestre do disfarce pra rolar esse dado e eu sempre passava. Então, todo mundo acreditava que eu era um super mago fodão. E beleza, nos primeiros combates funcionou. Só que aí, com o tempo, o pessoal começou a ficar desconfiado porque, tipo assim, eu fazia umas coisas muito absurdas, mas no combate, quando a coisa ficava feia, eu sempre corria ou fazia alguma coisa ou fingia de morto. E, tipo, o pessoal começou a achar estranho, tipo assim, pô, esse personagem aqui é balela, alguma coisa tá errada. Quando a gente quer que ele solte uma bola de fogo pra matar todo mundo, ele vai lá e aí ele erra. Aí o que eu fazia com o Ed? Quando eu queria errar, eu criava um cenário onde eu fazia dar erro. E aí acho que teve alguns momentos que eu não tinha mais rolamento. Ou seja, tipo, eu vou rolar a bola de fogo. Aí eu falo pra Ed, eu quero errar. Obviamente, eu quero que não funcione, porque eu não tenho bola de fogo. Eu não tenho essa magia. Eu não sou esse mago. Aí tem uma vez que eu tive que rolar na mão e eu lembro que eu tirei um número baixo. Eu fiquei. Então, tipo, o destino conspirou pra mim continuar mentindo. E eu acho que continuei, sei lá quantas sessões a gente jogou. E o pessoal sabia que eu era uma farsa, mas eles não sabiam o porquê, o que acontecia. Qual que era o motivo de eu não ter habilidade nenhuma e ser só um falastrão. Aí foi muito engraçado esse personagem, que até o fim ele ficou disfarçado. Até que, eu acho que quando eu mudei de disfarce, a gente acabou acabando, né? Acabou, foi bem nessa época mesmo que daí acabou, tipo, não conseguia mais ir pra Santo Ângelo também muito, né? Aí não deu mais pra continuar. Mas eu lembro que até a história do personagem era muito boa. Então, tipo, é uma pena porque teria dado muito. Eu queria muita que eles continuidade. chegassem a descobrir realmente a identidade dela. Porque ela tinha um background muito bem construído. Tipo assim, tinha toda uma história por trás. Então aquele Leturion ali era só a persona. Ele não tinha história nenhuma. Então, tipo, eu até criei uma história pra ele pra mentir pros outros. Mas na verdade, todo o desenvolvimento de personagem vem lá da Halfling. E nunca chegou nisso. Ficou lá, ficou apagado, né? Nunca chegou a terminar, né? Não, mas eu gostava bastante daquela mesa também. Tem ótimas lembranças da galera
Não sei, foram épocas legais. Mas enfim, de outros personagens que tu tem, assim, tipo, de lembranças, tu quer comentar? Até agora eu tô lançando uma É, pergunta meio eu, de eu achei improviso. legal pra. Não de personagem, assim, mas vendo tu falar também, porque acho que acaba sendo, né, momentos memoráveis. Porque, beleza, esse personagem ele foi especial pra mim porque foi um negócio que deu certo ali, as coisas alinharam pra ele dar certo. Mas tu falou em memória, né? Tipo, de que tu lembra aí com o pessoal que tu joga. E sempre vem na minha cabeça quando eu vou pensar assim, em memórias de RPG, coisas que eu gosto de lembrar. Naquela nossa foto lá. A gente, tipo, sei lá, eu acho que deve ser umas 5 da manhã, na casa lá do Sheik. Foi, tipo, Aham. uma cara de sono. E, tipo, o Canseiro. Sheik tirou uma foto que ninguém tava prestando atenção, então ficou Aham. uma pose aleatória. Tipo, tem pipoca, tem resto de pizza na mesa, tem os negócios desenhados, cada um com essa ficha. Tipo, cara, tenho saudade disso, sabe? Eu acho que Uhum. quando a gente pensa em memorável, normalmente a gente busca alguma memória, tipo, lá do passado, mais de infância, né? Parece que tem um impacto um pouquinho maior, não sei. Mas pra mim sempre vem aquela foto na minha. Mais do que a própria campanha que a gente teve. Apesar de que eu tenho um Uhum. momento memorável daquela campanha, que até tu me falou que não lembrava, que foi quando. Eu nem lembro qual que era o meu personagem, mas eu lembro que ele tinha mãos mágicas. E eu acabei usando as mãos mágicas no boss final daquela dungeon que a gente tava fazendo, que ele, tipo, era um esqueleto, que ele não era forte nem nada, mas ele tinha uma espada muito foda. E eu, por acaso, eu não sabia dessa informação, mas eu, por acaso, eu tentei usar a minha mão mágica pra pegar a espada dele, porque eu achei a espada foda e, se eu não me engano, eu usava a espada. Eu pensei, pô, vou roubar a espada dele. Acho que é uma boa opção. E, e se eu não me engano, eu acho que eu tirei 20 ou muito perto de 20. E eu consegui fazer isso. E daí tu, tipo, Aham. virou e falou, cara, meio que o boss era isso, ele era a espada. Tipo, a espada dele não é ninguém agora. Tipo, tu consegue matar ele num hit, a gente matou ele num hit e acabou ali. E eu fico muito Lembra, tipo, engraçado. o Isso quê? basicamente Sim. foi algo que ficou na memória. Eu não lembro do personagem, mas eu lembro dessa ação. Foi muito épico. Ele, tipo, simplesmente acabou. Acabou aquilo Acabou ali, a ali, luta. né? Que E era eu pra acho acontecer muito uma legal luta quando isso foda e acontece. não aconteceu nada. E eu É acho muito legal. legal quando isso acontece. Tipo, por mais que acaba todo o planejamento, fica aquela coisa engraçada, sabe? Aquela assim, situação assim diferente que não é o padrãozinho. Eu. Tipo, não é óbvio. O que não é É, não é óbvio óbvio. acaba sendo mais legal. É. Eu nunca me importei muito com isso. Na época, talvez, eu não sei. É frustrante, mas tipo, a gente fica como meta, assim, pensando, putz, e agora? O que eu vou fazer, sabe? Só que eu acho que é aí que entra a criatividade de tentar resolver o negócio, sabe? De E aí tu tem que tentar. olhar também pros teus jogadores, tipo, todos eles estão achando aquilo muito foda. Por que que tu vai tirar isso deles? É. Né? Tá muito bom, por que que tu vai tirar isso deles? Eu lembro de outro momento épico que foi que recente até, de uma mesa que eu estava narrando. E isso foi muito foda, porque assim, era uma luta muito difícil pros personagens. E eles tinham que usar muito bem a estratégia pra dar certo. Só que eles foram lá e eles usaram uma estratégia muito ruim. Tipo assim, eu dei um cenário bom que eles poderiam usar o mapa a favor deles de várias formas. E eles não usaram, eles deixaram os inimigos sobrepor eles. Então, tipo, eu dificultei bastante a luta pra eles, ou seja, era pra dar ruim. E começou a dar ruim. Eles separaram, eles deixaram os inimigos tomar o round ali. Então, tipo, eles fizeram tudo errado. Então ia dar ruim. E começou. Um deitou, o outro deitou. E aí só tinha mais um de pé. E eu tinha colocado um NPC forte pra ajudar eles. Mas nesse caso, nenhum NPC forte ia ajudar. Porque eles perderam totalmente na estratégia. E tava um de pé e esse NPC forte. Aí, pra não terminar com eles todos, eu fiz eles virarem no NPC forte, né? Tipo, eu vou dar uma chance. Uhum. E, e acabou que, tipo, os três que estavam deitados.
os 3 tiraram 20, ou seja, todos levantaram. E Aham. isso pra mim foi uma ação muito épica, porque, tipo assim, sem vantagem nenhuma, 3 pessoas tiraram 20. Ou se não foram os 3 20, eu acho que foi tipo 20, 20 e 19, e eu tipo, aceitei o 19 pra levantar também por causa do momento. Eu acho que foi isso até. Por causa do momento, eu tipo, não, beleza, os 3 levantam, cara. Uhum. Pô, é uma cena épica, pensa assim, tu tá vendo teus amigos morrer, tu tá deitado, tipo, sangrando, vendo aquela visão turva, porra, vai todo mundo morrer, meus amigos, todo mundo aqui, acabou aqui. E, tipo, todos levantam, um levanta Uhum. gritando, o outro levanta. Cara, tu tem força, o do 19 vai ter força, vendo os outros dois levantar, tu Tá. vale levantar. Então, tipo, cara, eu consegui imaginar aquela cena na minha mente, todo mundo gritando e levantando e indo pra cima dos caras, e eles vão lá, conseguiram vencer, tipo assim, no limite. Alguns caíram de novo depois, mas eles venceram porque todos levantaram. Uhum. Todos tiveram uma ação extra ali e conseguiram derrotar eles. E, cara, porra, foi uma ação muito Foi épica. épico. Então, tipo, que bom que eu dei aquela colherzinha de chá de fazer virar no NPC, porque senão teria derrotado o outro e aquele outro fez o que ele fez na batalha fez diferença depois, entendeu? Então se ele não Uhum. tivesse jogado, não teria. Os 20 ali não teriam sido recompensados. Uhum. Então vai do mestre também ler um pouquinho ali do que tá, da dinâmica que tá acontecendo, e às vezes tu só dá um empurrãozinho pra acontecer o que deveria acontecer. Porra, eles tiraram 3 do tiro. Eu acho que eles deveriam ter ganhado o combate. Por mais que eles tiveram ações ruins na Só. estratégia, eles Aham. mereceram depois, entendeu? E foi épico demais. E aí, pensando assim, em ações fodas, ou sei lá, situações realmente nesse quesito de memorável. Que tipo assim, tu vai encontrar alguém e falar sobre RPG e a pessoa não joga RPG, mas tu fala, ó, pô, aconteceu uma vez isso aqui, foi muito foda, cara, jogar RPG é foda. Normalmente quando tu vai falar pra alguém isso aí, o que tu conta pra eles? Qual é a cena Cara, que tu lembra? cara, pior que tem várias, assim, tipo, que eu fico pensando, tipo, até pensando nos personagens ali que... Porque tem outros dois que eu também teria como menção honrosa, que eu joguei bastante, que eu tinha comentado antes, que um era um bardo amador farsante lá tudo do Tormento, né? Vão ser do Tormento, porque foram os que eu mais joguei, assim, né? De mais tempo, né? E ele ia na mesma vibe do Leturion, assim. Ah, tinha combado também na enganação naquela época. E ele. Eu lembro que o Amador Farsante tem um negócio que tu, tipo, tu não tem magia, não é um mago que estudou e tal. Então tu tens que rolar tua enganação versus, acho que é a vontade do oponente, assim. E aí, dependendo de quanto de diferença dá, tu pode soltar uma magia. E aí, tipo, qualquer magia. Então, é muito roubado. Então, eu já fiz chover sangue, que é uma magia, tipo, extremamente obscura lá dos Quintos dos Infernos. Eu lembro que o Bruno, que era o mestre que tava narrando pra nós, ele ficava me dando ideias de magias, tipo, de outros lugares, tipo, porque ele tava compilando, transformando magias de Dark Souls pra Tormenta. Então a gente ficava testando, e era muito legal fazer isso, de testar magias que nem existiam no manual, sabe? Então, esse personagem pra mim foi muito marcante justamente por causa disso, sabe? Ele tinha essa característica de poder fazer coisas que não estavam no manual, por mais que eu tava conversando com o mestre, né? A gente, tipo, tava tudo certinho. Então, esse era muito legal por isso. Mas tem um outro que também foi jogando com o Bruno, quando ele tava mestrando, que a gente tava gravando, inclusive, não sei se ficou salvo isso ou não, mas ele era um arcanista. E aí, o Bill, o nome dele era Bill. Ele tinha uma história muito legal também. Mas a gente, uma hora dessa pode até contar, mas
O mais legal dele de contar foi da vez que ele acabou com o acampamento Goblin sozinho, tipo, destruiu paliçada, a espada dele virava uma espada, um sabre de luz, assim. Ele era quase um guerreiro, assim, de tão forte, sabe? E era muito legal na minha mente ter essa imagem de, tipo, eu indo lá sozinho, e aí o Bruno tava puto da cara que eu tava muito forte, e aí ele botou vários arqueiros. E aí tem uma tática do mestre, né? Tipo, ele botou vários arqueiros goblins com besta e com arco e enfim, os caramba. E aí essas duas táticas do mestre são: ou tu rola um ou dois dados e tu considera, tipo, esse um ou dois dados pra várias pessoas, porque tu não quer causar tanto dano assim no teu jogador. Então, tipo, tu Uhum. rola um ou dois ali pra simbolizar que tu tá tomando muitas flechadas. Só que naquela vez ele não fez isso não. Então ele rolou, eu acho que foi tipo umas 30 vezes, eu não sei. Rolou todos os goblins. Ele rolou todos os goblins e eu saí vivo. Então ele ficou muito puto, mas tipo, claro, dentro do contexto tava divertido, né? Tava todo mundo se divertindo. Mas Todo mundo também torcendo pra queda do Bill. eu acho Overpower. overpower demais. Mas são coisas assim, sabe? Tipo, essa cena vai ficar sempre marcada como a cena que, tipo, era pra mim ter morrido e não morri. Eu tava pensando agora. E tu lembra de algo que é o oposto disso? Algo tipo assim, algo de ruim que aconteceu, mas é memorável. Porque, tipo, de tão ruim que foi, ele acabou sendo memorável também. Algo que tu lembra. Tipo, pô, daquela vez, meu Deus, isso aqui foi uma merda. O que eu mais lembro é essa do samurai ali, do. Mas deixa eu ver se Ah, eu é penso, se verdade. eu consigo pensar em mais uma. Tu tem É alguma que memorável. tu. Não, essa pra mim Tu foi. tendo lá o personagem de combate, acabou encontrando teu Nemesis, e daí deu Nossa, ruim. aquela foi. Eu tenho uma que acabou virando piada entre os amigos ali de, de, uma, de um RPG é, entre, entre a galera que foi sistema próprio de um amigo, em que a gente, pô, eu acho que a gente tava jogando sábado de manhã. A gente meteu esse louco de jogar aos sábados de manhã a gente tava jogando. Nossa. A gente levava café, nossa, e jogava até meio-dia. E, e se eu não me engano, era o sistema próprio desse amigo e ele fez tipo uma pegada bem de farmar no início, sabe? Tipo, a gente tava aprendendo skills, Uhum. tipo, treinando bastante. E aí, beleza, a gente treinou. E isso foram várias sessões, sabe? A gente treinando pra poder depois sair em uma aventura. Então, a gente era meio que uns trainee ali, né? A gente tava no exército. Aham. E E aí, no primeiro combate, assim que a gente saiu, tipo, a gente conseguiu comprar nossos equipamentos, treinou nossas skills, pronto, agora somos aventureiros, fomos atrás da primeira missão lá, que é, sei lá, salvar a princesa, não lembro. Mas o que ficou memorável foi que no primeiro combate, ele rolou o encontro, né? E, tipo, parece que veio o pior encontro, tipo assim, um lobo foda que tinha na floresta ali. Era, tipo, a única chance de vir aquele lobo, a gente rolou o dado que veio o lobo. E o lobo, por causa da velocidade dele, ele atacava primeiro. Então, eu que tava guiando o caminho, ele veio me atacar. Aí ele foi lá e rolou 20 e rolou 20. Duas vezes. Porque no sistema que ele tava usando, tipo, tu tinha que confirmar o crítico. Uhum. Tirar 20, tu acerta. É hit certo. Só que aí tu tinha que acertar de novo pra confirmar que é um crítico. Passar da CA. E ele tirou 20 e 20. E algumas vezes, acho que a gente falado, não sei, que tipo, cara, 20 e 20 é morte. Por quê? Tu gritou e tu confirmou crítico com crítico. Então, pô, não importa o que, é morte. Daí ele voou na minha jugular e eu fui de Deita. arrasta. No primeiro combate, meu bicho só treinou e foi de arrasta no primeiro combate. Então, tipo, foi super broxante, porque eu não pude fazer nada. Porque ele chegou, ele atacou primeiro, eu não fiz nada. Eu nem rolei nem nada, eu só olhei pra ele e morri. E depois de fazer várias sessões só treinando. Então, tipo, foi bem broxante e virou meio que meme, porque foi, digamos assim, entre aspas, mal balanceado, né? Tipo, eu não Uhum. tive uma opção de reação. Fala que pro mestre ele pareceu certo,
Ele rolou 2,20 Uhum. e morreu. É isso aí, né? É como se tivesse combinado. Só que dependendo como foi nessa situação, foi meio zoado. Aí, tipo, os jogadores ficaram. A gente zoou até hoje, Tesão. né? O 2020 ali do Lobo da Jugular. Que lobo é esse que O cara. deletou um cara todo armadurado no primeiro combate? O cara treinou e não Ah, consegue matar um lobo. é aquele Aí cara que fica treina, essa piada treina. do 2020, o lobo super roubado. O primeiro encontro é o boss. Sim. Nossa, o primeiro encontro dele foi com o Nemesis dele, né? O 2020. O Nemesis da minha armadura era o lobo, O aquele lobo. Lobo. Não tinha proteção de jugular. Faltou. É o meme do cara que treina a vida inteira, né? Daí chega no negócio e pá, toma. Ia adaptar. É, curti, O meme curti. do vilão, né? De anime. Curti, O curti. cara treina por anos pro protagonista que treina por um mês usar o poder da amizade nele Né? e ganhar. Maldito! Massa. Mas acho que por hoje tá nice, né? A gente pode até retomar esse papo, inclusive convidando outras pessoas, né? Que eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a ideia vai virar o quadro aí de momentos memoráveis. Onde Uhum. vou falar assim, o que faz você, quando você vai falar de RPG pra uma pessoa que não sabe de RPG, o que você conta? Qual é a cena que você conta? Você conta sobre um Aham. personagem, um momento, uma Aham. construção, uma parte? O que vem na tua mente aí quando você vai contar e, tipo, te empolga na hora de contar aquela história? Eu acho que e a gente chama aí uma galera pra contar seus momentos pra gente, né? Isso. Perfeito. Perfeito. Mas então, um abraço, galera. Então, valeu e até a próxima. Tamo junto.